En- Então, crianças, vocês viram aí na história de Caixinho Dourados e os Três Ursos que ela era uma menina que vivia juntamente com sua família, né? Morava numa casa, mas só que os pais de Caixinho Dourado passavam para ela todos os valores bons que existiam na sua família, porque valores são atitudes importantes para uma boa convivência diária. E nós devemos cultivar esses valores. Caixinho Dourado deveria ter cultivado, né? Fazer tudo o que os pais ensinavam para ela, porque os valores são atitudes, ações que nós recebemos de, de nossos avós, que passam para os pais passam para os filhos e assim sucessivamente. Então, como alguns valores que devemos observar, ó, a bondade, que é um sentimento que os pais passam para a gente, que nós devemos ser pessoas bondosas, atenciosas. O respeito também é um valor, que é um conjunto de ações e que se coloca, nós devemos se colocar no lugar do outro. Quando a gente vê alguém passando por uma dificuldade, devemos analisar. Já imaginou se fosse eu? Isso é uma ação, uma atitude, né? Que nunca devemos ficar gloriando uma coisa ruim que acontece com o nosso próximo, né? Se nós não podemos ajudá-los de alguma forma, devemos ficar calados e não ficar gloriando, glorificando porque fulano está passando por determinada situação. Devemos ter também respeito, devemos ter responsabilidade, né? O que é ser responsável? É a gente cumprir com as coisas que devemos fazer. Devemos ser também honesto, que eu sei que todos os pais ensinam isso para as crianças. Ser obedientes. Então, tudo isso são valores. E os pais de Caixinho Dourados passavam isso para ela. Mas ela tinha uma qualidade da desobediência. Vocês, filhos, devem ser obedientes com seus pais, né? Obedecer o que o papai e a mamãe falam. Meu filho não pode fazer isso. Então devemos cumprir o que o papai falou. E Caixinho Dourado, então, ela não cumpriu o que a mamãe falava para ela, porque a mamãe falava para ela não sair, não ir para a floresta. Ela foi. E no dia que ela foi, como ela desobedeceu, ela se perdeu na floresta e ela já estava muito cansada de tanto caminhar dentro da floresta. Como ela estava perdida, ela ficou com fome. Aí ela se deparou com uma casa que era a casa da família dos ursos, né? E aí ela bateu na porta, não saiu ninguém. Ela tornou bater, a porta abriu, ela entrou, aí ela encontrou uma mesa com 3 tigelas cheias de mingau, porque a família, a mamãe ursa fez para eles comerem, mas como estava muito quente, eles resolveram dar uma saída até o mingau esfriar. Aí Caixinho Dourado chegou, ela experimentou o mingau da tigela grande, estava muito quente. Ela experimentou o mingau da tigela média. Aí ela achou frio. Quando ela experimentou o mingau da tigela pequena, estava numa temperatura ótima. Ela comeu tudo. Quando ela terminou de comer, ela foi para o quarto lá da casa da família, dos ursos. Ela deitou nas 3 camas, a que ela achou melhor. Ela continuou e tirou uma soneca. Quando o urso chegou, mas a mamãe urso e o bebê urso tava Caixinho Dourado lá deitada. Ela se espantou e ela saiu correndo. Então, por que que isso aconteceu? Porque ela foi desobediente. Ela não estava obedecendo os valores que a sua família estava passando para ela. Entendeu? Então, esses valores são muitas atitudes que nós recebemos da nossa família. Cada um recebe de sua família. E vocês observaram também que lá apareceram a moradia, né? E as moradias de cada pessoa são
diferentes uma da outra, né? Tem moradias grandes, pequenas, e nós devemos agradecer a Deus por tudo que temos, pelos valores que adquirimos, pelas moradias que adquirimos. Cada um deve se conter e ficar satisfeito pelo que é capaz de receber. Deve ficar satisfeito também com aquilo que está às nossas condições e com as nossas possibilidades. Tudo que adquirimos conforme nossas possibilidades devem ser valorizado do jeito que está do nosso alcance. Tudo isso nós chamamos de valores. E todas as famílias são perfeitas do jeito que elas são. Devemos seguir os valores que adquirimos para que podemos viver dentro de uma família, fazendo parte da família, e que tudo ocorra na paz e com harmonia. Não é isso mesmo? Assim foi o resumo aí da história de Caixinho Dourados e os Três Ursos.